obrigado pela presença, turma. Vocês estão aí inaugurando a live, o evento, né, de lives do Celint do ano de 2023, né? A última foi ali na primeira quinzena de dezembro, com a Gabriela Asmar, falando de mediação em governança. E aí a gente abre o ciclo de 2023 com o João Teixeira, falando sobre a governança e a estruturação do patrimônio familiar, né? Bom, João, entrego para você para fazer a sua introdução, né? E aí você já me devolve aí para a gente começar o nosso bate-bola. Excelente, obrigado, Yuri. Bom, boa noite a todos. Passou aqui das 18, né? Gente, boa noite, muito bem-vindos aí pela live do Celint. Yuri, em nome do Celint, quero agradecer a oportunidade novamente, segunda live, e que a gente passe essa meia hora aqui da melhor maneira possível e muito produtiva, pessoal, trocando aqui experiências. Bom, eu sou João Teixeira, sou aqui do interior de São Paulo, na cidade de Tupã. Minha formação é Direito e Contabilidade, mas eu sempre gosto de me apresentar que eu não sou advogado e nem contador. Eu venho da área de consultoria tributária no início da minha carreira e auditoria, né? Trabalhei, bom, nem é bom falar de auditoria nessa semana, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, governança, né? Bom, eu venho da área de auditoria, quando trabalhei na minha última multinacional, quando eu saí de Tupã, fui morar na grande capital, São Paulo, e aí, depois de 6 anos em São Paulo, voltei para o interior, abri minha consultoria, iniciei na área de treinamentos, e nesses últimos 15 a 6 anos, me dedico às empresas familiares. E nos últimos 12 anos, eu mergulhei na governança corporativa também, né? Enfim, sou lá associado do IBGC, hoje também da Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos, me certifiquei no Celint como conselheiro consultivo, fiz todos os cursos do Celint, e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, e o nosso curso, né, Yuri? Que vai ser em fevereiro, o Yuri vai falar um pouquinho depois. Perfeito. Mas é isso, gente. Essa é a minha jornada. Fazer planejamento sucessório nas empresas familiares, governança familiar, que é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Vai ser um prazer. Bacana. Obrigado, João. Tanto o meu perfil do LinkedIn quanto o perfil do João já está disponível aí no nosso chat do bate-papo. Reforço que as perguntas são bastante enriquecedoras aqui para o nosso processo. É claro, a gente segue um script, mas as perguntas apareceram, a gente vai colocando a pergunta no meio da nossa conversa. A gente está gravando essa live e assim que terminar, a gente sobe a live tanto para o nosso site no Celint quanto para o nosso canal do YouTube e juntamente com as respostas de eventuais perguntas que a gente não conseguiu responder durante o programa de hoje, né? Aí, João, já começo o bate-bola contigo, né? Falando de planejamento sucessório ou planejamento patrimonial, né? É um tema indicado para pequenas, para médias empresas, é indicado para empresas de um único proprietário ou de múltiplos sócios. Como é que você, na sua experiência, tem visto esse tema desenrolar nas empresas? Excelente, Yuri. Bom, essa pergunta ela aparece bastante, tanto para nós que fazemos planejamento sucessório e patrimonial, né, para as famílias, quanto também na implantação de governança, como o Celint trabalha. Ou seja, só serve para as grandes empresas governança, planejamento sucessório patrimonial, só serve para quem tem muitos imóveis, enfim, um patrimônio gigantesco? E a resposta para os dois sentidos aí é não, né? Ou seja, pequenas e médias empresas, pequenas famílias podem se atentar, se preocupar, né, e fazer o seu planejamento sucessório e patrimonial do tamanho que for. A gente sempre parte do princípio seguinte: para fazer planejamento sucessório e patrimonial, o primeiro ingrediente que tem que ter é uma família com harmonia. Porque uma família sem harmonia hoje, você não tem esse ingrediente principal para sentar e fazer um acordo, para fazer uma holding, para fazer um acordo de sócios, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, o primeiro ingrediente, o primeiro ponto do planejamento sucessório patrimonial não é o tamanho do patrimônio, mas sim o momento em que a família está, e principalmente em termos de harmonia. Quando a gente fala em harmonia, eu brinco muito no meu treinamento, que não é aquela família doriana que aparece na televisão, logo no café da manhã, tudo bonita, sorrindo e tal, né? Família com harmonia é uma família que tem conflitos de interesse, conflitos de opiniões, como todas têm, mas que é possível sentar na mesa para conversar e fazer um acordo ainda, sabe? Programar a sua sucessão. Ok, gente? Então, essa é a minha linha de pensamento, Yuri.
serve para todo tipo de família, planejamento sucessório e patrimonial. Deixa eu trazer um tema que estava lá na frente, mas eu vou aproveitar o gancho aqui desse assunto que você trouxe, né? Uma família que tem uma empresa e tem imóveis, na sua sugestão ou na sua experiência, dentro do tratamento do planejamento patrimonial, as coisas são separadas ou tratadas de forma em ambientes ou soluções técnicas diferentes, correto? Correto, perfeito, Yuri. A gente que trabalha com planejamento sucessório e patrimonial, uma ferramenta que está muito na moda há alguns anos aqui no Brasil é a tal da holding. Holding familiar, holding patrimonial, holding o que for, né? E aí, pessoal, a gente tem que começar a separar, né, teoria da prática. Então, assim, ou questão marqueteiras, né? Holding familiar é uma expressão muito utilizada, mas tecnicamente ela não existe. Então, isso que o Yuri trouxe agora é muito comum nas empresas familiares, ou seja, a família, ela tem o que eu chamo de empresas operacionais, ou seja, as empresas do negócio, um comércio, uma indústria, um agronegócio, serviços, tal, onde ela ganha dinheiro. Nesse tipo de patrimônio, que acaba sendo um patrimônio da família, essas empresas, a gente tem um tipo de planejamento sucessório, que é justamente trabalhar com a holding controladora, né? Fazer um planejamento tributário, uma reestruturação societária e o planejamento sucessório dentro desse patrimônio. E do outro lado, quando o Yuri fala em separação, a gente fala muito em segregação de patrimônios, né? Quem fez contabilidade ou administração estudou o princípio da entidade, né? E todo empresário deveria saber o que é da empresa, o que é pessoal e não se mistura. Enfim, vamos lá. Então, quando a gente pega uma família que tem os dois cenários, a gente segrega. Eu não gosto muito de juntar tudo na mesma holding. O que eu estou querendo dizer? A gente começa a entrar num planejamento um pouco mais técnico aqui, que é o planejamento das empresas, a sucessão empresarial, onde eu realmente utilizo uma holding controladora. E na parte pessoal, né, a gente olha muito para os imóveis da família. É aí que a gente entra com a famosa holding patrimonial, ou o nome técnico, uma administradora de bens imóveis, que é a famosa empresa que a gente leva os imóveis da família. Mas eu não coloco isso na mesma caixinha, ou seja, uma holding mista, onde ela vai controlar as empresas da família e, ao mesmo tempo, ela é dona dos imóveis. Isso acaba sendo um suicídio, né? E aí, logo, o Yuri vai me fazer uma pergunta daqui a pouco, se essa estrutura unificada aqui que eu critico um pouco, ou essa separada, blinda ou não. Mas aí a gente deixa essa resposta mais para frente. Mas, enfim, essa segregação patrimonial já acaba sendo um início de planejamento inteligente para sucessão, tributação e proteção. Ok? João, aproveitando que você é um conselheiro consultivo, né, e atua como conselheiro consultivo, né, vestindo agora a carapuça de conselheiro, né, qual é a tua orientação quando um conselheiro ele se depara trabalhando no conselho de uma empresa onde não existe essa segregação, né? Onde, vamos lá, vamos até avançar um pouquinho, né? Onde você, quando faz o desdobramento do resultado financeiro da empresa, ou quando você analisa um DRE da empresa, você começa a perceber que tem coisa ali que, opa, isso aqui não é empresa, isso daqui é família, né? E aí, qual que é a tua orientação? Pô, legal. Bom, na visão de conselheiro consultivo, quando realmente o pessoal se dedica mais no lado empresa, negócio, né? No círculo empresa. Vamos lembrar aqui de John Davis, naquele desenho dos círculos. Propriedade, família e empresa. Quando a família se dedica muito à profissionalização da empresa, a empresa já tem um conselho e tal, e tem o conselho consultivo já lá dentro, a minha primeira sugestão para o conselho, né? Ou como atuante num conselho, numa empresa familiar, claro, e seja empresa familiar, multifamiliar ou empresa de dono, tá? Mas que tenha famílias ali dentro ou família. É perguntar o seguinte, pessoal, e isso eu gosto muito de enfatizar, tanto no treinamento de estruturação do patrimônio, como aqui em lives, consultorias, enfim, reuniões corporativas. É muito importante na empresa familiar, eu bato muito nessa tecla, não adianta só desenvolver a governança corporativa. Na governança em geral, eu entendo que a empresa familiar precisa desenvolver dois tipos de governança, a familiar e a corporativa.
Por isso que John Davis pensou nos 3 círculos. E eu falo para vocês uma coisa, um posicionamento de 15 anos aí de janela, trabalhando em 19 estados desse país. Não adianta ter uma boa governança corporativa numa empresa familiar totalmente profissional se a família não tiver unida, se a família não tiver regrada também. E o que é regrar a família? Ter uma boa estrutura societária, uma boa divisão de patrimônio, uma sucessão familiar bem desenhada e regras na família bem escritas, como é o caso do protocolo de família. Então, pode ter uma holding SA ou limitada, feita por grandes Big Four ou escritórios, pode ter um conselho consultivo por renomados conselheiros, pode ter uma Big Four auditando, e tome cuidado, né? Enfim, olhe lá o balanço. Enfim, pode ter diretoria profissional, CEO, CFO, se o que for, mas se a governança familiar não estiver estruturada, a família vai entrar naquela estatística que o IBGE tem no Brasil divulgada, uma estatística por amostragem, claro, mas de cada 100 empresas familiares, só 30 sobrevivem à segunda geração, né? E 15 à terceira geração, e assim vai. O número é parecido com isso, claro. Mas, enfim, eu enfatizo muito isso, Yuri. Quando realmente o conselheiro consultivo chega para um conselho, eu daria um olhar específico para a governança familiar, sabe? Cuidar dessa governança familiar e não só da corporativa. Ou seja, vocês têm um planejamento sucessório familiar, um planejamento patrimonial muito bem escrito, muito bem dividido? É isso. Você tá trazendo aquela figura que a gente estuda, principalmente no PFC, né, que são dos 3 círculos, né? A governança corporativa aqui embaixo, a governança patrimonial aqui em cima e a governança familiar, né, aqui em cima também. Mas, enfim, não que um seja mais importante que o outro, não vamos discutir a distribuição no espaço, né, desses círculos, né, mas elas coexistem, né? Agora, voltando para o ponto do planejamento patrimonial, né? Você começou a falar de algum dos pilares, né, que são fundamentais desse planejamento patrimonial, que é justamente o alinhamento familiar, né? Ou a harmonia familiar, né? Além dessa, né, você conhece outros ou você já percebeu outros pilares que são necessários para esse planejamento? Do Perfeito, planejamento Yuri. Perfeito, sim. patrimonial? Naquela primeira pergunta que você me fez, se serve para pequenas ou médias empresas, eu vim com o primeiro ingrediente, que é a harmonia familiar, né? E vamos lá. Quando uma família chega até nós como consultores agora, né? Como consultor de planejamento acessório, eles falam assim, João, e a família, todo patriarca ou matriarca vem com as perguntas muito parecidas, né? João, eu quero abrir minha holding. Eu falo, opa, legal, né? Ou o advogado ou o contador já ofereceu uma holding. E aí o cara vem tirar essa dúvida. João, quais as vantagens de uma holding? Eu falo, ok, mas para que você quer uma holding? Não, porque me falaram que é muito bacana, João. E aí nós latinos, nós brasileiros, principalmente, a gente gosta muito de vantagens, né? Muito de trazer coisa para nós. Enfim, é muito comum, então, a gente se deparar hoje no Instagram, nas redes sociais, as vantagens da holding e tal. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Porque as primeiras vantagens que vendem para uma família sobre holding é blindagem patrimonial e pagar menos imposto. Temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Quando uma família vem me pedir uma holding, a primeira coisa que eu falo é para sucessão familiar? É para planejamento sucessório? Proteção? Então, vamos lá, vamos cuidar com calma. Ó, a famosa holding familiar, ela é uma ferramenta muito inteligente, mas é a abertura de uma empresa. Você já teve uma empresa até hoje? A gente atende muito produtor rural, aqui no interior de São Paulo, Goiás, onde está o Abel, né? Mato Grosso e tal. Então, quando a gente chega no produtor rural que nunca teve uma empresa, ele é pessoa física, a gente fala, você vai ter uma empresa. Você sabe a responsabilidade que é ter uma empresa? Você vai ter um contador do seu lado muito mais agora. Então, assim, ó, os pilares para você ter uma holding ou fazer um planejamento sucessório através de uma holding, eu elenco 3, Yuri. Pessoal, quais são os 3 pilares para um bom planejamento sucessório patrimonial que vai ser constituído através de uma das ferramentas que é a holding? A holding pode facilitar a sucessão familiar. O que eu chamo de facilitar a sucessão familiar? Esse primeiro pilar. Prestem muita atenção no verbo que eu vou usar. Facilitar o processo do inventário.
tem alguns profissionais falando no Instagram assim, quem faz holding evita o inventário. Jamais evita o inventário. Todo mundo na nossa família que falecer, nós temos que abrir o inventário. Então, a holding, ela facilita a sucessão familiar. Ela ajuda na sucessão familiar e lá no processo do inventário. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, há uma proteção no patrimônio, João? Sim, se for feita de maneira lícita, segundo pilar. Mas essa proteção não se confunde, até adiantando uma pergunta que você poderia me fazer, Yuri, né? Que é a blindagem patrimonial. Eu, por ser um ex-auditor, eu não gosto muito dessa palavra blindagem patrimonial, principalmente num país inseguro, na insegurança jurídica que nós vivemos aqui. Não Por que soa eu não bem, acredito né, em... João? Como? Não soa bem, né? Pois principalmente quem Não trabalha me com parece governança. bem, né, o uso desse termo, né? E detalhe, Yuri, e detalhe, pessoal, não existe blindagem patrimonial. Mesmo que você abra uma SA, tenha uma offshore, um trust, uma fundação internacional, né? Enfim, isso não blinda. Se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal quiser achar, eles vão achar. Não tem estrutura societária que me esconda de não responder civilmente por nada, certo? Então, assim, mas, João, voltando, mas protege o patrimônio uma tal de holding familiar? Licitamente protege. Protege contra terceiros, se feita dentro de um cenário limpo, tranquilo, que não tem incêndio, e protege também dentro da família, para não ocorrer dilapidações patrimoniais, seja em casamento de filhos, divórcios, uniões estáveis, né? Família que tem filhos com algum tipo de problema, né? Enfim, desacordos familiares. Então, a holding, por ter regras, né? Por ter regras societárias, ela acaba protegendo o patrimônio para aquela família. E o terceiro e último pilar seria o tributário, né? O tributário acaba sendo uma vantagem dentro do planejamento sucessório patrimonial. E aqui algumas vantagens tributárias, comparando imóveis com rentabilidade para venda ou aluguel na pessoa física versus na holding. Tem muita vantagem tributária. Porém, de acordo com essa vantagem tributária, eu tenho que fazer um parênteses, que pode aparecer alguma pergunta agora aqui. João, para transferir o patrimônio da física para a jurídica, paga ITBI? Já vou responder de cara. De 2020 para cá, após o último julgado Alexandre de Moraes, a maioria das vezes, paga. Só que pagar o ITBI não é o pior dos mundos, porque a gente acaba tendo, num trabalho payback, a vantagem tributária federal da venda do imóvel e do aluguel, que é muito vantajoso. Só para vocês terem ideia do aluguel, a gente acaba tendo uma vantagem de 16% de redução tributária. E na venda do imóvel, quase de 11%. Certo? E tem uma outra vantagem tributária, que é na doação das cotas com reserva de usufruto, no famoso imposto ITCMD, que é muito diferente do inventário. Então, essas são as vantagens tributárias que a gente consegue desenhar num bom planejamento sucessório patrimonial, mesmo que tenha que pagar um ITBI. Ok, pessoal? Mas você está trazendo, eu vou classificar como as vantagens adicionais do processo, né? Porque eu entendo que a principal vantagem está dentro da concepção do planejamento sucessório, do patrimônio, né? Que é o grande objetivo aí da holding patrimonial ou da administradora de bens, né? Se é o caso de imóveis, por exemplo, né? Mas, enfim, sem caso de indústrias, né? Na questão da holding familiar, né? Mas esse, para mim, é o grande ponto, né? Você tocou num assunto que foi discussão muito forte numa conversa que nós tivemos aí na primeira vez que eu participei da sua formação, né? Que era da questão da união estável, né? O impacto da união estável nesse processo, né? E todo o aprendizado que você já teve com casos anteriores, né? De uniões estáveis que impactaram justamente esse planejamento da sucessão, né? Patrimonial. Mas, João, avançando, porque, gente, o contato do João está no nosso bate-papo, assim, isso aqui vai ser uma pílula de conhecimento para que depois vocês possam, né, ter conversas dedicadas com o João para poder aprofundar no assunto, né? Mas, indo na direção da questão
dos mecanismos de governança, né? E fazendo uma comparação, né, com relação a acordo de sócios e protocolo de família, né? Quais as diferenças, né, que você percebe nesses dois tipos de organismos de governança? Legal, Yuri. Bom, eu acho que da nossa live, pessoal, esse é o assunto mais importante. Por quê? Porque fazer uma holding, vou ser muito sincero, é a abertura de uma empresa, tá? Agora, acordo de cotista ou acordo de sócios e protocolo familiar, a gente já começa a entrar na governança familiar e na governança corporativa. E aí são os dois primeiros instrumentos que uma empresa familiar tem que se dedicar na implantação das boas práticas da governança e no seu planejamento sucessório. E aí, voltando para aqueles 3 círculos: família, propriedade e empresa. Propriedade e empresa, eu estou falando de sócios. Então, esses 2 círculos têm que ter um instrumento, que é o acordo de sócios. Mas, João, eu já tenho um bom contrato social. Nem tudo está no contrato social. É onde entra o acordo de cotista, que complementa as regras de tomadas de decisões, né, dos sócios daquele grupo econômico, daquela sociedade. Regras como venda da empresa, parcial ou imparcial, o famoso tag along e drag along, que é isso daí. Entrada de novos sócios. Quais critérios nós vamos adotar para a entrada de novos sócios? As cláusulas acidentais, que eu acho importantíssimas estarem muito bem caracterizadas no acordo de sócios, que é a retirada de um sócio, exclusão de um sócio e a morte de um sócio. E aí entra os herdeiros. Como que eu apuro os haveres e eu pago os herdeiros ou o sócio excluído ou o sócio retirante? Se eu não tiver uma boa apuração de haveres e um prazo de pagamento, eu quebro uma empresa. Então, tudo isso são cláusulas de acordo de sócios, que nem sempre estão nos contratos sociais. Uhum. Tá? Então, eu recomendo que o acordo de cotista... E não é para estar também, né, João? Não era para estar também, tá? Aí acontece, pessoal, o seguinte: o cara que está desenvolvendo o acordo de sócios para uma empresa familiar, ele já quer aparecer, além das cláusulas societárias, né, de negócios, de resultado, como distribuição de lucros, como prolabore e tal, ele já quer trazer cláusulas de família. O regime que o filho quer casar, né? Se o filho pode ser promovido na empresa ou não. Calma. Eu já vi, revisando vários acordos de cotistas, eu já vi essas cláusulas nos acordos de cotista. João, está errado? Olha, tá. Por quê? Porque isso não é cláusula de acordo de cotista. Só pode assinar o acordo de cotista quem são os sócios atuais da empresa. Então, eu não posso me referir a uma pessoa que não é sócio naquela empresa, ele não vai poder assinar o acordo. É aí que entra o protocolo familiar, ou o protocolo de família, que é um outro documento, que está muito vinculado a um outro tipo de conselho, que é o conselho de família. Uma empresa familiar ela pode ter 3 tipos de conselho: o conselho de sócios, ou assembleia de sócios, que cuida do acordo de sócios; o conselho consultivo, que cuida do seu regimento interno; e o conselho de família, que cuida do protocolo de família. E o que faz esse protocolo de família e esse conselho de família? Ele cuida de toda a família, das regras da família versus patrimônio. Então, é nesse documento, o protocolo de família, que nós vamos pôr: os filhos estão namorando, faz um contrato de namoro. Os filhos estão vivendo tico-tico no fubá, que é a união estável, não quer casar, não está namorando, né? Vamos fazer uma escritura pública de união estável para proteger o patrimônio. Vai casar? Pô, o regime menos pior, porque não tem o melhor regime, né, de casamento, tem o menos pior, né? O menos pior seria a separação total de bens. Olha, a empresa vai pagar a faculdade dos filhos. Olha, a empresa pode pagar o intercâmbio dos filhos. Enfim, todos esses benefícios e todas essas regras familiares, os princípios da família, a missão da família, o legado que a geração atual quer deixar para a próxima, tudo isso são regras de protocolo familiar. Então, por isso que a gente diferencia muito o acordo e o protocolo. Bacana, João. Então, agora vamos entrar para o ponto da blindagem patrimonial, né? Que você bateu muito na tecla, né? Que a questão da holding, ela não garante 100% da blindagem, né? Mas vamos lá, vamos desenvolver um pouquinho mais nesse sentido, né? E até que ponto a gente pode considerar que há uma proteção, né? Em que pontos que você percebe que, olha, isso aqui não vai proteger o patrimônio? Exatamente.
É assim, pessoal, quando a gente chega para fazer um planejamento sucessório, além da gente ver se a família tem harmonia ou não, a gente analisa muito o patrimônio físico, empresas, patrimônio imobiliário, né? Enfim, e a gente também analisa as pessoas, certo? Justamente para buscar os três pilares: sucessão familiar, proteção patrimonial e o tributário. E aí, focando aqui na proteção patrimonial, como eu disse, dá para se proteger contra terceiros e dentro da família? Dá. Mas para isso a gente precisa analisar o cenário atual. Então, quando a gente chega para fazer um planejamento sucessório patrimonial, a gente puxa documentos. Então, a gente puxa as matrículas dos imóveis, os contratos sociais, as obrigações acessórias principais, se está tudo certinho. Só que a gente puxa também a capivara das pessoas que vão fazer parte. Porque não adianta nada eu criar uma holding patrimonial para os patriarcas, que vão fazer a doação para os filhos, e levar um filho com o CPF podre. João, o que é CPF podre? É quando o filho já é empresário lá fora e eu não puxo a capivara dele e trago ele para a holding do pai dele, ele já meio que vivendo um incêndio lá fora empresarial. Ou seja, a empresa que ele participa, enfim, não está em recuperação judicial, mas está respondendo várias execuções. E ele mesmo, no CPF, está travado o CPF dele. Gente, por mais que é o pai que esteja fazendo esse planejamento sucessório com esse filho vai contaminar a caixinha da holding do pai. Então, quando a gente busca proteção patrimonial, a gente, antes de fazer qualquer empresa, montar qualquer formato, a gente tem que analisar o patrimônio, se está liberado. O que é o patrimônio liberado? Se não tem nenhum gravame nas matrículas, como uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Se o cara que é empresário não está respondendo por nada, porque a maioria dos empresários, quando estão respondendo alguma coisa, é aí que eles chegam para fazer a famosa holding patrimonial, para tirar os imóveis do nome e mandar para a empresa. Num caso de desconsideração da personalidade jurídica, essa holding que foi feita vai ser descaracterizada, então não vai proteger nada. Então, resumo da ópera: se você quer uma proteção patrimonial lícita, você tem que estar vivendo o melhor mundo possível. Você é empresário? Sua empresa tem que estar redondinha, tá? Você é pessoa física? Seu CPF tem que estar bonito no pedaço. A sua certidão negativa de débitos tem que sair sem efeito nenhum, tá? E aí sim está na hora de montar o planejamento. Bom, mas vamos lá, cara, espera um pouquinho. Montei o planejamento, estava no melhor momento, sou empresário, aconteceu um problemão na minha empresa. O juiz da trabalhista, na Ilha da Fantasia, desconsiderou a minha empresa e veio para a minha pessoa física. O que acontece com a minha holding? Nada. Nada. Porque você fez tudo antes, então não cheirou má fé. Não cheirou fraude contra credores e nem a fraude à execução. E aí, pessoal, se vocês levaram os imóveis para dentro de uma holding e fizeram a doação das cotas com reserva de usufruto, a única penhora que vai existir é sobre o direito do usufruto, mas sobre as cotas da holding e o patrimônio da holding está liberado. Então, existe uma proteção patrimonial, mas não existe uma blindagem. A holding ela será vista. Você, CPF, usufrutuário, era responsável lá, vai ser achado, mas as cotas da holding e o patrimônio da holding não responde, mas o seu usufruto responde. João, não entendi. O que é penhorar o usufruto? Você vai ter usufruto na holding patrimonial. É ter o direito aos lucros da holding. Vai penhorar o lucro, mas o patrimônio está liberado. Ok? É isso aí. Bom, como para tudo na vida, é melhor fazer o planejamento sucessório de forma preventiva do que corretiva, porque, pelo que você disse, da forma corretiva não vai funcionar. Tá? Mas, João, muito obrigado aí, vencemos o nosso tempo. Obrigadíssimo aí pelos seus 30 minutos de ensinamento, né? Entrego para você para fazer a despedida e você me devolve aqui para fazer o encerramento, por favor. Excelente. Passa muito rápido, né? Passa Muito. muito rápido. Gente, poxa, quero agradecer essas 30 pessoas que estão aqui, as demais que vão assistir, porque vai ficar no YouTube. Gente, eu estou à disposição desde já, somos todos amigos aqui da governança, alguns eu conheço aqui, estou vendo aqui na tela, o Zé Venâncio da Rende, César Enoque da BC3, muito bom. Gente, foi um enorme prazer dividir essa meia hora com vocês, espero ter acrescentado algo de útil aí. Quero me colocar à disposição e, se vocês precisarem de alguma informação, trocar alguma ideia, contem comigo. E, Celinte, mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado pela disponibilidade aí, essa oportunidade de apresentar um pouco do trabalho.
E é isso, gente. Vamos em frente, um feliz ano novo e vamos encarar 2023 aí com muita energia. Muito obrigado. Perfeito, perfeito, João. Bom, é isso mesmo. Um dos objetivos desse evento, né? Primeiro é disseminar, é democratizar o conhecimento. Segundo é fazer as aproximações, né, de vocês interessados no tema para quem domina o tema, que é o João, né? Estou super contente também. Você falou do César, estou falando da Ana aqui também. A gente começou o dia juntos, né, num estudo de casos, né? E estamos terminando um dia juntos aqui numa live, né, do Celente. Então, obrigado aí, Ana, César. Se eu esqueci, mas acho que o Rodolfo também estava hoje de manhã. Eu também estava, o Hugo também estava lá. O Hugo, verdade, o Hugo também estava. Desculpa aí por eu não ter lembrado de vocês antes, né? Mas o João, ele tem uma formação conosco chamada FAM, né? FAM de família, né? Governança e estruturação do patrimônio familiar. Ela começa no dia 11 de fevereiro. Se alguém tiver interesse, por favor, faça contato conosco, né? A gente volta com a próxima live no dia 25 de janeiro e eu vou trazer aqui uma colega de trabalho de Embraer, Mirela Dalla Torre, uma escritora, né? Uma fã da questão de diversidade e inclusão, né? Aí, Arthur, é um tema aí que você vai nadar de costas também, né? Que é um outro expert no tema, e nós vamos falar da questão da prática da diversidade e da inclusão no ambiente corporativo e como que o conselho, né, pode facilitar essa prática no ambiente corporativo. Então, vai ser uma conversa muito gostosa que eu vou deixar a Mirela contar a história dela e a gente vai, ao longo do caminho, bombardeando de perguntas, né? A gente volta aí com o Concertif, turma 7, a nossa certificação em conselheiros aí no dia 4 de março, né? São 7 sábados virtuais e um sábado presencial, né? E a nossa amiga Gabriela Asmar volta no dia 4 e no dia 11 de março com a formação dela em mediação e governança. Então, gente, obrigado. Se alguém tiver interesse, por favor, contate com a gente que a gente desenvolve aí o tema com vocês. Então, espero vê-los aí no dia 25 de janeiro, falando de diversidade e inclusão com Mirela. Obrigadíssimo, até a próxima, turma. Até mais, gente.